Olá, gente, boa noite. Então, eu vou apresentar aqui o trabalho solicitado pela professora Vilma Quintela na matéria de literatura brasileira. As componentes do grupo são eu, Driele, Laura Bianca e Marine Johanna. Nossa obra foi O Sertanejo, do autor José de Alencar. Eu vou ler um breve tópico aqui apresentando esse livro. Publicado em 1875, no século XVIII, a obra O Sertanejo apresenta as paisagens coloridas e exuberantes, contrastando com a pobreza evidente. Um amor proibido dá início a uma saga de lutas e aventuras. Arnaldo, um sertanejo de hábitos simples, filho de um local onde o sol queima e a água falta, apaixona-se por Flor, filha do seu patrão, um fazendeiro, Capitão Mó, conhecido como o maior homem do Ceará. Apesar de simples, Arnaldo é destemido e determinado, e lutará contra diversas barreiras para viver o seu amor genuíno. Então, aqui essa obra, como eu já li, ela se passa no Nordeste, ali no Ceará, mais especificamente na região de Quixeramobim, em que tem aí uma trama no qual o personagem principal, Haroldo, se apaixona por essa moça, a filha do patrão. Então, o autor do livro é José de Alencar. O poeta José de Alencar foi um importante escritor e romancista brasileiro, responsável por construir obra de cunho nacionalista. Nascida em 1º de maio de 1829, no Ceará, teve uma boa carreira política e participou da primeira geração de românticos no Brasil. Então, José de Alencar foi um contemporâneo da sua época, em que o princípio da estética romântica já estava assimilado no Brasil nessa época. E aí o poeta ele se alinhou ao projeto imperial de construção da nação e ter uma participação ativamente na política. Eu vou ler aqui um pedacinho sobre a visão literária do autor. Alencar faz parte da primeira geração de românticos no Brasil, sendo o maior nome da prosa indianista, temática de cunho nacionalista, que recebe o nome pela idealização da figura do indígena, tratada como herói nacional. Foi autor também de romances urbanos, que se passavam sobretudo na corte carioca, e regionalista, em localidades provinciais brasileiras. Um dos romances regionalista é justamente esse, o sertanejo, essa obra que a gente está tratando agora. Outro que está nesse mesmo cunho é o Gaúcho, são suas duas obras regionalistas, José de Alencar. Temos também a tão famosa obra dele, Iracema, e o Guarani, que são uma obra de cunho indianista, e que aí o autor ele trabalha aí com a questão da nacionalidade, a construção de uma identidade literária brasileira. Estilo das obras. Faz parte do estilo de obra de Alencar as temáticas românticas de idealização do herói e do sentimento amoroso, bem como as narrativas subjetivas centradas na percepção que o indivíduo possui do mundo e a exaltação da natureza, principalmente enquanto paisagem nacional por excelência. As suas obras chegam a apresentar características do movimento seguinte, o realismo. As obras do autor podem ser indianista, histórica, urbana e regionalista, como já citei algumas obras dessa vertente. Eu posso citar o nome de uma obra de cunho urbanista, do autor, que é Lucila, Senhora e Diva, são uma das peças que tem esse caráter. Estrutura da obra. No livro O Sertanejo, o autor utiliza elementos regionais, característicos da nação brasileira, como recursos geográficos e temáticos da época. Alencar buscou se afastar de qualquer aspecto que lembrasse Portugal. Assim, utilizou a linguagem mais próxima do português brasileiro, além de explorar as características do sertanejo no personagem Arnaldo Loreto,
que apresenta aspecto heróico. Homem do campo, simples, que segue suas ideias e luta pelo que acredita. Então, quando você lê o livro, você tem essa percepção de uma fala bem, assim, não é rebuscada, é uma fala que você percebe que até hoje tem pessoas mais antigas que falam. Então, é uma linguagem bem característica ali, é, do Nordeste em si. É, contexto histórico. Aqui eu vou apresentar um pouco sobre o contexto histórico em que se passa, em que se é publicado essa obra aí. É o período colonial. O romance sertanejo comporia a série de fases civilizatórias do processo de ocupação portuguesa, conhecido como período colonial, que teria continuidade nos romances que tratava da vida na corte, correspondendo ao que a historiografia a tem chamado como período imperial. Nesse período aí estava o período que é publicado o livro, é um período de muitas mudanças culturais, sociais, em que tem a questão da proclamação da República, que é esse livro é publicado 5 anos antes de acontecer, e geralmente quando acontece a Revolução desse cunho, já vem caminhando ao longo, devagarzinho, para que se aconteça, né? Então, como eu acabei de falar, é a proclamação da República. No campo político, o Brasil passava por uma série de mudanças, incluindo a transição do Império para a República. O Sertanejo ele foi publicado em 1875, que é cerca de 5 anos antes dessa proclamação da República, de 1829. Esse período foi marcado por debates e conflitos entre grupos políticos e sociais, assim como pela instabilidade política e a luta pelo poder. Então, é nesse cenário aí que essa obra é publicada, com toda essa característica e essa briga aí pelo poder. Então, elementos da narrativa. Agora eu vou passar a fala para a minha amiga Laura Bianca, que ela vai continuar apresentando. Boa noite. Irei dar continuidade a partir dos elementos da narrativa, especificamente da fábula. A chegada do Capitão Mor e a sua família na fazenda da Oiticica. Então, eles estavam retornando do Recife, Capitão Mor, a sua esposa, Dona Genoveva, e a sua filha Flor, acompanhados pela sua comitiva. E próxima à sua terra, Flor decidiu adiantar os seus passos. E para observar a paisagem, e meio distraída quando ela veio dar conta de si, estava acontecendo um incêndio ao redor da fazenda. E a fumaça estava muito forte e Flor acabou inalando e acabou desmaiando também. Só que Arnaldo vinha acompanhando essa comitiva escondido na mata. Então, imediatamente, ele socorreu Flor e levou ela de volta para a fazenda de segurança. Só como ela estava desacordada, ninguém soube quem levou ela ou como ela chegou na fazenda sã e salva. Após passar essa questão do incêndio na fazenda, o Capitão Mor, como um homem bastante exigente, queria saber, queria descobrir e punir quem arteou fogo ao redor da fazenda. Só que todas as pistas indicavam que tinha sido Jó, um amigo, um velho amigo de Arnaldo. Só que não tinha sido ele, foi um ex-funcionário da fazenda, Moirão. Então eles foram atrás de Arnaldo para que Arnaldo falasse onde Jó estava. Arnaldo se recusou a entregar o seu velho amigo Jó. E com isso o Capitão Mor ficou bastante furioso e queria que ele se retratasse, se redimisse ou entregasse seu amigo Jó. Então, por conta disso, Arnaldo se afastou da fazenda por um tempo. Nesse meio tempo, essa discussão de Arnaldo e Capitão Mor ocorreu por isso, porque ele não quis entregar seu amigo Jó para o Capitão Mor. Nesse meio tempo, uma novilha de Dona Flor sumiu da fazenda.
e ninguém conseguia encontrar. O Capitão Mor ordenou a alguns dos seus empregados, funcionários, que encontrasse essa novilha, mas ninguém conseguia encontrar. Então, Arnaldo conseguiu voltar à fazenda e ser desculpado pelo Capitão Mor por ter conseguido encontrar essa novilha. E assim, o Capitão Mor deu um novo cargo para ele, como o vaqueiro da fazenda, considerando ele também como um filho. Nesse tempo, é a chegada do pretendido de Dona Flor, que é o Marcos Fragoso. Ele é dono de uma fazenda próxima à fazenda da Oiticica, e ele encontrou Flor em um encontro, um festival que teve no Recife, e a partir desse momento ele se apaixonou por ela. Então esse foi o motivo dele voltar para Quixeramobim para conquistar a Flor e tê-la como sua esposa. Só que não é bem assim que funciona nessa época, né? Para ele tê-la como esposa, precisa da aceitação do pai dela, que não é um homem muito fácil. Então, ele, ao chegar no município de Quixeramobim, ele vai até a fazenda do Capitão Mor para se apresentar e também convidá-lo para um almoço. Almoço esse que ele planejava pedir a mão de Dona Flor. E nesse almoço também teria a caça ao boi dourado, que é um boi muito antigo e que seria como um troféu, pois só um vaqueiro conseguiu derrubar esse boi, que foi o pai de Arnaldo, o finado Loureiro. Então ele queria fazer essa corrida, o almoço, para assim conquistar o Capitão Mor e conseguir a mão de Dona Flor como noiva. E aí chegou o almoço, chegou o dia do almoço e todos se organizaram, Capitão Mor com sua família e sua comitiva para ir para a fazenda de Marcos Fragoso, para esse almoço. Então, foram todos. Dona Flor, Dona Genoveva, Alina, que é sobrinha de Dona Genoveva, e foi criada também com Dona Flor, foram para a casa de Marcos Fragoso. Dourado era o mais belo boi, valioso e veloz. Então, para qualquer homem era uma honra poder capturar ele. Só que Marcos Fragoso não contava que Arnaldo também iria participar dessa corrida, juntamente com o Capitão Mor também. Então, nesse pedido de almoço, começa a corrida para capturar o boi dourado e Marcos Fragoso está bastante para trás. Isso já deixou ele um pouco furioso. Aí, quando já no finalzinho da corrida, Marcos Fragoso achando que iria conseguir derrubar o boi, Arnaldo entra em cena, despista o boi de perto de Marcos Fragoso e consegue capturá-lo. Só que Arnaldo defende bastante a liberdade, a natureza e a vida livre. Então, seria hipocrisia da parte dele capturar o boi dourado para servir como um troféu na frente de todos que estavam ali presentes no almoço. Então, ele captura o boi e marca ele com o selo com as iniciais de Dona Flor. E em seguida o liberta. Após seguidas algumas horas, todos retornam para o almoço e ninguém sabia quem tinha capturado o boi dourado. Até que Arnaldo conta que ele conseguiu capturar e marcou com as iniciais de Dona Flor, dando continuidade para o almoço. Logo após, Marcos Fragoso viu uma brecha, uma oportunidade para falar com o Capitão Morse a sós sobre o pedido de casamento. Porém, o Capitão Morse é um homem das antigas. E para ele, a iniciativa tinha que vir da parte dele. E ele propôs para Marcos Fragoso a mão da filha dele. E não Marcos Fragoso, e com tanta, como eu posso dizer, com tanta certeza que já tinha a mão da filha dele como noiva. Então, o Capitão Morse recusa o pedido de Marcos Fragoso, não aceita o pedido dele de casamento. Isso deixou ele extremamente irritado. Aí, Marcos Fragoso já tinha tudo em sua mente. Caso o Capitão Mor negasse seu pedido de casamento,
Ele iria sequestrar Dona Flor, pois ele tinha que ter ela a qualquer custo, custe o que custar. Então ele já tinha plano B, C e D, para bem dizer. Então, terminou o almoço, após esse pedido, o Capitão Mor imediatamente quis retornar para sua fazenda, porque ele achou um absurdo aquele pedido de Marcos Fragoso. Então, quando eles estavam retornando para a fazenda, no meio desse tempo, antes de tudo isso, Arnaldo já tinha observado a movimentação da fazenda, é, a quantidade de homens que entrava e saía, e deixou seu amigo Jó espreita do que poderia acontecer enquanto eles estavam na fazenda do Marcos Fragoso, já se adiantando, né? Se prevenindo como sempre. Então, no meio desse processo que eles estão retornando para a sua fazenda, Marcos Fragoso já tinha bolado um plano de sequestrar Dona Flor no meio do caminho. Tinha armado uma emboscada para sequestrar Dona Flor. Mas, como Arnaldo já havia se adiantado, Jó, que é o seu amigo, tinha preparado uma bebida alucinógena da Jurema e deu para um bando de sequestradores. Ambos ficaram é, inconscientes e quando a comitiva passou de volta para a fazenda, eles perderam. Eles não conseguiram capturar. Então, Marcos Fragoso achou que não tinha conseguido do jeito certo, mas que o seu bando tinha conseguido sequestrar Dona Flor. Nesse meio tempo, acontece extremamente depressa os acontecimentos de agora em diante. Então, quando eles retornam para a fazenda, o Capitão Mó achou um absurdo e foi comentando com sua esposa sobre o que havia acontecido. E eles decidiram enviar uma carta para o sobrinho do Capitão Mó, Leandro Barbalho, para que ele viesse com urgência à fazenda. E ele iria propor a mão de Dona Flor para Leandro Barbalho, como uma forma de resposta para Marcos Fragoso, de que quem manda é ele. Só que Marcos Fragoso já tinha outro plano. Ele iria ter Flor de qualquer forma. Então, enquanto eles enviaram a carta, Marcos Fragoso já estava aprontando um outro plano. No bando de sequestradores que eles tinham armado para emboscar eles no meio do caminho, tinha dois ciganos, um irmão e uma irmã. Ambos fizeram tipo um feitiço e mudaram a sua feição. E foram em direção à fazenda da Oiticica. Chegando lá, eles se passaram por outra pessoa. A mulher se passou por uma viúva que tinha seu marido assassinado por conta do Capitão Mor. Por defender a honra do Capitão Mor, seu marido foi assassinado. E o seu irmão estava disfarçado de um empregado dele. Quando o Capitão Mor ouve essa história, ele manda a Grela, que é o seu braço direito da fazenda, com metade dos seus homens para capturar o assassino da viúva. Ficando, como eu posso dizer, sem defesa. Ele ficou com metade dos seus homens para defender a fazenda, porque ele não contava que Marcos Fragoso iria revidar o que aconteceu. Dessa forma, enquanto a Grela vai com os homens para buscar capturar, na verdade, o assassino da viúva, a fazenda fica quase que sem defesa. Então a viúva se infiltra dentro da casa, se aproxima de Flor, só que Arnaldo está observando isso e já está atento, espreitando qualquer coisa que possa vir a acontecer. Então, essa viúva todos os dias trilhava o mesmo caminho com Flor. Caminho esse que seria para o dia do sequestro. Ela se fez amiga e ia todos os dias para debaixo de uma determinada árvore. Até que uma noite ela resolve seduzir Arnaldo. Arnaldo, ele tem um bentinho que foi dado por sua mãe. Bentinho esse que é como eu posso dizer, um símbolo religioso de proteção. Com esse bentinho desde a sua infância, nada de mal nunca aconteceu para ele. Então, quando ela tenta seduzir e agarra ele, imediatamente ele sente uma energia ruim e joga ela no chão. Ele percebe que ela está disfarçada e que ela não é quem diz ser. Mas ele não diz nada, ele foge, como ele sempre consegue fugir, escapar dos ambientes de forma rápida. Ele foge e desaparece.
deixando a cigana no seu quarto. No dia seguinte, a cigana percebe que ali já não é um ambiente mais confiável. Então, iria adiantar o sequestro para aquele dia. Ela avisa aos seus comparsas, que avisam para Marcos Fragoso e planejam o sequestro para o mesmo dia. Só que Arnaldo também se adiantou e foi buscar aliança, já que a grande estava longe, a fazenda estava desprotegida. Como eles iriam conseguir enfrentar? Jó, como estava rodeando Marcos Fragoso, conta para Arnaldo que ele estava reunindo quase mais de 400 homens para invadir a fazenda da Oiticica. Só que Arnaldo avisa a Grela antes dele sair que ele não demorasse, pois sentia que algo ruim iria acontecer com a fazenda. Então, na manhã seguinte, Arnaldo some, vai buscar aliança com o chefe de uma tribo indígena que ele ajudou algum tempo atrás. E esse chefe imediatamente dá a resposta para Arnaldo, que sim, que irá ajudá-lo. Então, Arnaldo, quando chega na fazenda, que não encontra a flor e nem a cigana, ele automaticamente se desespera e começa a avisar a todos que raptaram Dona Flor, antes mesmo de saber se o rapto tinha acontecido. Raptaram Dona Flor, raptaram Dona Flor. Aí tá perto desse tópico da invasão à fazenda da Oiticica. Quando ele começa a alarmar toda a casa, que tinham raptado Dona Flor, um chama um, outro chama outro, que escandaliza para o Capitão Mor, que se desespera com sua esposa. E ele pega o seu cavalo e sai disparado, porque ele sabia o percurso que a cigana fazia com Flor todos os dias. Flor, de onde estava, conseguiu ouvir gritos. Ela não entendia o que era, mas ouvia gritos da fazenda. Então ela falou para a cigana: Vamos voltar para casa, estou ouvindo gritos, não sei o que lá. Eita. Aí a cigana imediatamente agarra a Flor, impede que ela saia, e Flor começa a se debater e elas começam a se pegar. Quando de repente Arnaldo chega, consegue capturar Dona Flor, porém Marcos Fragoso já estava vindo com sua comitiva. Aí o que eles pensaram, os ciganos? Vou me passar por Dona Flor para despistar mais gente e assim a casa ficar vulnerável. Então a cigana com o seu irmão montam em um cavalo e passam pela fazenda gritando socorro, se passando por Dona Flor. Quando ela passou com o cavalo gritando por socorro, o Capitão Mó imediatamente nem associou a voz dela com a de Flor. Já pensou que era a filha dele que estava sendo sequestrada. Então ele monta em um cavalo com mais um bando e vai em busca dessa perseguição, enquanto Arnaldo e Flor estão na mata. Como eu posso dizer, eles estão presos na mata porque lá tinha bandos de Marcos Fragoso soltos, tinha homens dele caçando, estavam serrando o mato para conseguir capturá-los. Arnaldo, muito astuto e tem um grande conhecimento da mata, ele consegue esconder Flor, despista o bando e retorna para a fazenda. Só que quando ele chega na fazenda, a fazenda está quase que vulnerável. Nesse passo que eu falei adiantado, mas durou muitas horas. Eles na mata, preso, e quando o Capitão Mó foi dar conta que não era a filha dele que ele estava perseguindo, já era noite. Então ele se desespera porque, meu Deus, cadê a minha filha? Mas quando ele retorna para a fazenda, Arnaldo já tinha chegado com ela em segurança. Porém, Marcos Fragoso já tinha invadido a fazenda da Oiticica com mais de 400 homens e cercado. Quando ele cerca a fazenda, Capitão Morro se sente, como eu posso dizer, quase que inútil, para bem dizer, porque ele é um homem forte, de honra, ser, como eu posso falar também, um jovem, veio medir a autoridade com ele. Então, Marcos Fragoso envia o seu primo para passar um recado para o Capitão Mor. E o recado dizia que ele dava 3 dias para o Capitão Mor, 3 dias para o Capitão Mor pensar no pedido dele, e que se durante esses 3 dias ele não der resposta, ele irá invadir, custe o que custar a fazenda, e irá raptar Dona Flor. O Capitão Mor, imediatamente com o desacato daquele, já pensou em revidar e ir para cima, mas 400 homens para menos de 50 ou 50 homens seria impossível. Então, passa o dia inteiro eles planejando, até que Leandro Barbalho chega à fazenda
passam o dia inteiro eles pensando o que vai fazer, o que vai fazer, e quando pensa que não, ele propôs o casamento para que ocorra o casamento, Dona Flor com Leandro Barbalho. Só que toda essa trama que está acontecendo, vale ressaltar a situação de Arnaldo. Arnaldo vê Flor como uma joia preciosa. Ele tem um amor por ela, desde sempre, pois foram também criados juntos, desde pequenininho. Então, assim, primeiro vem Marcos Fragoso tentando roubar o seu amor. Quando ele pensa que se livra de Marcos Fragoso, vem Leandro Barbalho. Então, são muitas coisas impedindo e deixando Arnaldo atordoado, porque ele não conseguia digerir uma situação e já vinha outra. Mas o principal ponto para ele era salvar aquela família, protegê-la de qualquer mal. Então, eles se reúnem dentro da casa na noite e propôs um casamento de Dona Flor com Leandro Barbalho. No dia seguinte, já está toda a preparação para o casamento. Não deu nenhuma resposta para Marcos Fragoso e toda a fazenda está em preparação para o casamento. Quando a cerimônia vai começar, o Capitão Mó envia um bilhete para Marcos Fragoso, basicamente negando o pedido dele. Só que Marcos Fragoso percebe uma movimentação estranha na fazenda e questiona o que é que está acontecendo lá. Quando ele dá em si do que está acontecendo, é o casamento. Imediatamente, ele não raciocina, ele não faz nada, vai atacar a fazenda. Ele se prepara os homens, levanta, acorda quem não acordou, porque foi literalmente de madrugada. A cerimônia começou de madrugada. E, como uma boa família católica, dentro da fazenda tinha uma capela e tinha o seu padre, que é o padre Teles. Então, tinha o padre, tinha o noivo, tinha a noiva e tinha a oportunidade. Então, vai acontecer o casamento. Então, durante a cerimônia, o padre não quis pular nenhuma parte. E Marcos Fragoso se preparando com tudo para invadir a fazenda da Oiticica. Começa é tiro, é flecha, é tiro. E nessa guerra, né, com poucos homens que estavam, o maior pedido do Capitão Mó foi proteger o altar, porque ele tinha que casar. Mesmo que ele morresse, que custe que custar, a filha dele tinha que casar com o Leandro Barbalho. Porque era como se fosse questão de honra, não dar, entender o gosto para Marcos Fragoso. Então, no meio dessa trajetória, no meio dessa guerra, mata um funcionário um tiro pega num funcionário do Capitão Mó. Imediatamente o Capitão Mó se desespera, mandando que o padre Teles adiantasse a cerimônia. O padre Teles não sabia se socorria o homem que estava morrendo para dar suas últimas palavras ou se finalizava o casamento. Nesse meio tempo, o padre ficou sem saber o que fazer, né? Porque ele é padre, ele é filho de Deus, então ele também tem que pensar no homem que está morrendo, né? Aí, no meio dessa guerra toda, Leandro Fragoso recebeu a carta do Capitão Mor. Imediatamente ele declarou ataque à fazenda da Oiticica. O padre Teles estava realizando a cerimônia, só que no meio desse ataque, Leandro Barbalho é ferido e juntamente com todo esse meio desse ataque, os, os índios, amigos de Arnaldo, chegam para ajudar e a Grela também retorna da sua busca pelo criminoso que não existia. Então, dessa forma, o Capitão Mor e a sua fazenda conseguem vencer Marcos Fragoso e, após todo esse empate, Dona Flor acaba não se casando, pois Leandro Barbalho morre e o Capitão Mor descobre que sua família está em segurança, que tudo ocorreu bem por conta de Arnaldo, que suspeitou desde o início do que estava acontecendo. Então ele concede a Arnaldo um pedido. E Arnaldo faz o pedido de ter o seu sobrenome. E que Alina se casasse com a Grela, já que a mão de Alina foi prometida para Arnaldo. Ele pede que Alina se case com a Grela, porque ele não nasceu para aquela vida, ele nasceu para ser livre. E o pedido que ele fez diretamente para o Capitão Mor foi para ter o seu sobrenome. Então, Arnaldo passou a se chamar Arnaldo Louredo Campeiro.
E a história se acaba desse jeito. Vamos para o próximo. Elementos da narrativa. Narrador. A história é narrada de forma cuidadosa por um narrador onisciente. Sua identidade não é divulgada. No entanto, percebe-se que este representa o sertão brasileiro, visto que no desenrolar de toda a trama retratada, ele retrata detalhes da natureza exuberante e da paisagem do sertão cearense, que em cada episódio da história, este comenta de forma saudosista, fazendo comentários pessoais acerca da paisagem que descreve e também das atitudes dos personagens. O tempo do enredo ele é cronológico e linear. O espaço é a região de Quixeramobim, no município do Ceará, onde todo o romance se desenrola, e especificamente na fazenda da Oiticica, na fazenda do Capitão Mor. Personagens: Arnaldo Louredo, sertanejo destemido, homem simples, gosta da liberdade da natureza, verdadeiro vaqueiro nordestino. Tem uma devoção muito grande pela família do Capitão Mor e principalmente por Dona Flor, porque ele tem um amor platônico. Amor platônico porque ele ama ela, mas ele não tem o desejo de possuí-la, porque ele quer que ela permaneça como ela é. Ele faz uma comparação dela também com a Virgem Maria. Gonçalo Pires Campelo, o Capitão Mor, dono de muitas terras e da enorme fazenda da Oiticica, era temido e respeitado por todos no sertão, por sua bravura e coragem. Dona Genoveva é uma dama de meia idade, bem conservada, e é esposa do Capitão Mor. Dona Flor é uma moça jovem, bela, bondosa e orgulhosa, filha do Capitão Mor. Aline é a sobrinha de Dona Genoveva e órfã. Mora na fazenda e é a companheira desde a infância de Dona Flor. As duas crescem juntas. É justa, é mãe de Arnaldo e ama de leite de Dona Flor, e uma agregada da fazenda. Por isso que diz que Arnaldo foi criado desde pequeno com Dona Flor, porque a mãe dele foi ama de leite de Dona Flor, então os dois cresceram juntos. Padre Teles morava na fazenda e comandava todos os eventos religiosos da Oiticica, e era o capelão. Jó é o amigo de Arnaldo e mestiço, que ensinou várias técnicas ao sertanejo que aprendeu na tribo indígena. Ele é meio indígena, o Jó. Fragoso possuía uma fazenda próxima do Capitão Mor. É um jovem acostumado a conquistar tudo o que quer e acaba perdendo feio. Pode passar, por favor. Comentários interpretativos. A exaltação da natureza. Nos romances de Alencar, como grande escritor do gênero regionalista, tende-se a ter ênfase nos aspectos naturais e das paisagens por ele descrita. No sertanejo, logo começa a esboçar características locais do sertão de Quixeramobim, no trecho a seguir. Quando, quando te torne, quando te tomarei a ver, sertão da minha terra, que atravessei há muitos anos na aurora serena e feliz da minha infância. Quando tornarei a respirar tuas auras impregnadas de perfumes agrestes, nas quais o homem comunga a seiva dessa natureza possante. Pode passar. Aqui nesse texto eu gostaria de fazer um comentário, Pode fazer. porque a questão do narrador, quando ele diz que ninguém sabe quem é o narrador, né? Mas eles têm uma teoria que fala que pode ser José de Alencar. Por quê? Porque ele é nativo do Ceará e a questão dele falar com esse saudosismo, né? Então você pode interpretar aí Isso. que através desse trecho aí que a gente citou, ele fala com aquela saudade de tipo de alguém que está distante da terra, mas gostaria de estar ali. É por isso que Como se fosse alguém que estivesse vivendo ou que viveu naquela região. Aí, isso, como o José de Alencar é cearense, aí já se estipula, né, que poderia se tratar do próprio José de do Alencar. próprio. Exatamente. Amor platônico. Na obra, na obra romântica jornalista de Alencar, o amor platônico e espiritual que Arnaldo sente por Dona Flor começa na infância, pois foram criados como irmãos. O jovem cresceu admirando a sua beleza e bravura. Assim, nasceu um amor e veneração pela mesma. O amor que ele sente por ela é puro e genuíno, havendo uma comparação entre ela e a Virgem Maria. No trecho a seguir demonstra como ele admirava ela de uma forma pura
e inocente. Inocente porque ele não desejava estragar aquela pureza que ela possuía. A moça caminhava diante dele com um passo airoso e modulado, que era dela e só dela, pois nunca um mancebo vira outra mulher andar assim. Quando ela ia caçar lá para as bandas da Junça, demorava-se a ver as garças reais passeando pelas margens da lagoa, porque elas tinham o pisar altivo e sereno de Dona Flor. No outro, vagueava a menina pelo campo, arfando-lhe docemente o talhe gracio com a ondulação da marcha. E ele, Arnaldo, a seguia, respirando-a com a aragem que agitava-lhe os folhos do vestido e que folgava nos crespos dos cabelos castanhos. Então aqui mostra como ele admirava os pequenos detalhes dela. Pode passar, por favor. Religiosidade. Na obra O Sertanejo, todos os personagens desfrutam de uma grande fé em Deus e nas coisas obscuras. Assim, Arnaldo carrega consigo um bentinho, uma relíquia que, segundo sua mãe justa, seria de proteção contra as coisas más. Ademais, entre os outros personagens, circular boatos que ele teria parte com coisa ruim, devido a seus feitos heróicos. Desse modo, é perceptível que no livro o autor utiliza dessa prática para demonstrar a religiosidade dos povos sertanejos. Isto é visto no trecho. Jesus, filho da minha alma, que foi isto com o senhor Capitão Mor, meu Deus? Uma coisa que nunca, nunca sucedeu em dias de minha vida, nem de teu pai. Havia de suceder agora contigo, por minha desgraça. Tu perdeste o teu bentinho? Não, aqui está. Então foi porque te esqueceste de rezar. Esse bentinho protegeu ele de várias coisas, como eu já tinha citado anteriormente. E quando eles citam aí que ele tinha parte com coisa ruim, porque em ambientes que seria impossível uma pessoa normal desaparecer do nada, Arnaldo conseguia. Como ele conseguia chegar do nada, ele também conseguia desaparecer. Ele conseguia seguir pessoas por dentro da mata na espreita, sem que ninguém percebesse que ele estava ali. Ele tinha vários dons e, e habilidades que só ele tinha. Então as pessoas achavam que era parte com uma coisa ruim. Pronto. Isso aí, nesse trecho também demonstra a questão da religiosidade, né? Porque Isso. na hora da colonização, o que aconteceu? Vieram os jesuítas e propagaram, né, a religiosidade. Só que sempre tem uma questão de uma mistura, um crê em uma coisa, outro crê em outra. Mas Sim. esse trecho aí mostra essa passagem aí do sertanejo que é agarrado muito com a fé. Próximo. Agora fica com Marine, essa parte. Boa noite. Eu vou dar continuidade ao comentário interpretativo da minha colega Laura. Eu vou falar aqui sobre a relação de poder. Vou ler esse trecho aqui e vou comentar sobre ele. Em todas as redondezas da Oiticica, o único que tinha o total poder era o senhor Campelo, fazendeiro dessa propriedade e respeitado por todos. Seus pedidos eram uma ordem, ninguém ousava desobedecê-lo. No tópico, passada a comoção, o capitão Mor tornará o seu natural, e na soberba do mando absoluto. Nada mais natural do que abstrair-se da recorda importuna, a ponto de ter por impossível o acontecimento. Página 156. Fica claro nesse trecho que não tinha criatura superior ao fazendeiro. Capitão Mor, como os outros, ostentavam sua riqueza no trecho. Naquela época, porém, os fazendeiros tinham por timbre fazer a ostentação de sua opulência e cercar-se de um luxo régio, suprimindo assim em volta de si o deserto que o cercava. Bom, como aí aconteceu depois da colonização, e estava tendo muita instalação de fazenda de gado, em que alguém tinha um poder, né, sempre estava lá em cima, como esse fazendeiro, né? Ele tinha muitos escravos, tudo isso com Esse caso aí demonstra como é que se comportava a sociedade naqueles tempos, né? Na questão da colônia e a questão da hierarquia nas fazendas, é, na questão das redondezas da fazenda.
em que um único fazendeiro dotava de todo o poder ali. A cultura indianista já tinha sido passada, e o que estava agora era esse negócio de fazenda, criação de gado, e essa parte seria a minoria, que tem até um trecho que fala sobre isso no livro, em que ele fala alguma coisa assim em relação aos indígenas, mas é bem pouco mesmo, porque representaria a minoria, tanto como os escravos. Campelo. Havia fazendeiro e o capitão Mor Campelo era um deles, que não comia senão em baixela de ouro, e que trazia na libré de seus criados e escravos, bem como nos jaízes de seus cavalos, brocados, veludos e telas de maior custo e primor do que usavam nos passos reais de Lisboa os fidalgos lusitanos. Assim, o senhor Campeiro havia herdado a fazenda, herdade de seu pai. Era homem de porte, que mantinha sempre a postura na lida com seus criados e agregados. A gente vê nesse trecho, né, que ele era um, era um fazendeiro de grande porte, que mandava, né, naquele lugar. Ele faz até um pedaço aqui fala sobre Lisboa e os fidalgos, que são as pessoas simples da época, dessa época de colonização, já que Alencar gostava de retratar o que realmente estava acontecendo na época, para deixar registrado. E é isso. Pode pular. A idealização do sertanejo. Vemos nesta obra que a figura do sertanejo é idealizada, pois trata o mesmo como um personagem heróico, estético e distinto. Mostra-se no trecho. Nessa ocasião, ramalhou o mato. Logo depois, abriu-se a folhagem e apareceu Arnaldo puxando pela orelha a um tigre enorme, que o seguia, gacheiro e humilde. O assombro da gente durou até que o sertanejo, com um singular rafeito, sumiu-se na ponta do mato, que se prendia à floresta e formava, com um braço arqueado, a cingir a várzea. Nós percebemos aqui, né, que o nosso personagem principal, Arnaldo, ele é visto como uma figura idealizada do sertanejo por Alencar, porque não aconteceria isso realmente, foi totalmente estético, né, ornamentado, para que ele dissesse, tá puxando o tigre pela orelha. Quem realmente faria isso, né? Mesmo que fosse daquela cultura, eles prestariam atenção, iriam caçar, se juntariam com mais pessoas para fazer isso, e ele realmente viveria num ambiente isolado, e não com o fazendeiro, né, com o Capitão Mor, que ele realmente trabalha para ele, né? Tudo mais. Análise do personagem Arnaldo. Arnaldo, mais que nenhum homem, possuía a admirável faculdade de reger o sono. No remanso do corpo, o espírito sabia manter de vigia uma percepção íntima, que o advertia do menor rumor como da mais leve alteração em torno de si. A vida do deserto tinha apurado essa lucidez, tantas vezes obrigado a pernoitar no meio dos perigos de toda a casta, entre as garras da morte, que o assaltava sobre várias formas, no pulo do jaguar, como no bote da cascavel. O sertanejo aprendera essa arte prodigiosa de dormir acordado, quando era preciso. Podia-se dizer dele que reproduzia o antigo mito grego e tinha o dom especial de repartir-se em dois, para que um velasse enquanto o outro se entregava no repouso. Essa parte aí, tanto tem um lado meio religioso, né? A questão dos mitos, que também remete um pouco à cultura indígena, né? E fala sobre a questão de venerar o sol, a lua, a terra, tudo isso tem um significado. E aí mostra também como ele tem, como se fosse dons, não sei se da natureza, coisas místicas, e é isso. Sabe? Sobre o personagem Arnaldo, continuação.
Esse primeiro trecho eu vou falar das habilidades dele, e o segundo sobre a religiosidade empregada nele com relação à obra. Arnaldo conhecia todas as árvores da floresta, como conhece o vaqueiro todas as reses de sua fazenda, e o marujo as mínimas, peças do aparelho de seu navio. Esses habitantes da selva tinham para ele uma feição própria que os distinguia, chamavam-os cada um por seu nome. Bom, Arnaldo, ele não era um vaqueiro qualquer, ou um fazendeiro qualquer. Ele realmente tinha as habilidades, conhecia a floresta, a fazenda, do redor, como a palma de sua mão. Já no quesito de religiosidade, sossegue que nada há de acontecer. Tenho o meu bentinho, continuou Arnaldo a sorrir e tocando no seu relicário. Não há mal que me entre, nem feitiço que me erguisse, a Deus de longe. Mesmo guardarei aqueles a quem eu quero bem, ainda que eles me queiram mal. Ele realmente tem a peça como um amuleto da sorte, né? Ele recebeu da mãe o bentinho, onde ele acha que isso traz uma proteção para ele. Muita gente tem amuleto, ou tem adoração à santa e reza para ela como forma de agradecimento. Por fim, tendo em vista o contexto histórico daquela época, em que havia uma busca pela identidade nacional, o poeta José de Alencar buscou construir uma narrativa que exaltasse as características do povo e das terras brasileiras. Assim, ele traz para a obra O Sertanejo esses recursos, nas faces do personagem Arnaldo, representando o sertanejo raiz, que corre no cavalo dentro das brenhas como se fosse pasto aberto, mas também lhe deu traços do herói trágico, trazendo para o livro um sertanejo idealizado. Trouxe também o Capitão Mor, fazendeiro que não podia ser contrariado, colocando-se como autoridade absoluta, e vários outros personagens que foram utilizados para representar o estilo de vida e mostrar as particularidades do sertão nordestino. Então, vale colocar, né, que essa aí foi uma obra romancista, em que buscava exaltar a emoção, a imaginação e a identidade nacional, é, trazendo, né, a natureza, as tradições e a cultura brasileira para dentro dessa obra aí. Conclui-se o nosso trabalho, aqui são as referências, e obrigada.